Então esta é a penúltima vivência do The Rose Experience Lisboa. Já dá aquela nostalgia. Não, fala de novo e aí vocês fazem mais com mais vontade. Fala. Mas vai ser com o professor Fabiano Gomes. Dá para perceber o espectro total. Isso. O Fabiano está em casa, ele viaja muito aqui para Lisboa, fica sempre aqui connosco, tem acompanhado este processo também, estas obras. Sim. Fiz questão de vir porque vi desde quando era só um buraco. Um buraco, é. Ele já passou aqui quando era só um buraco. Exatamente. É um privilégio ter-te aqui, um irmão de vida, um irmão de... Se existiram outras, das outras também. Das outras também, é. E é um prazer e um privilégio vires partilhar um pouquinho de ti aqui connosco também hoje. Eu que agradeço. O professor Fabiano Gomes é presidente da Federação do The Rose Method do Rio Grande do Sul, do país do Rio Grande do Sul. E Santa Catarina. E Santa Catarina. Isso, a gente agora avançou, já tomou o território. Cresceu o Rio Grande do Sul, conquista. Iniciou a sua prática em 2001. A maior paixão, além do método, são os cães, as viagens. E viaja por todo o mundo em busca de boas conversas, bons cafés e bom mate. O seu maior valor é a autenticidade, como vão ver já a seguir na vivência. É fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. É faixa preta em Karaté e Jiu-Jitsu e acredita que o verdadeiro caminho é o encontro entre a força do guerreiro e a lucidez do filósofo. Uma salva de palmas para o professor Fabiano Gomes. A salva de palmas para o Patrício, muito bom, muito obrigado, muito bom. Muito bem, gente. Eu já pratico há 25 anos, já dou aula há mais de 20 e todas as vezes que eu sento aqui, eu fico com butterflies no estômago, com borboletas, e fico feliz por isso. Acho que eu estou um pouco mais sensível nesse dia, então vocês me perdoem se eu der uma engasgada. Não vou contar toda a história, porque eu estou um pouco mais sensibilizado, porque senão não vai dar tempo. Mas quem acompanhou sabe que a nossa escola, eu vendi minha casa, montei uma outra escola, no meio do caminho teve enchente no Rio Grande do Sul, todo mundo acompanhou aquela tragédia que foi lá. E agora, faz 90 dias que nós finalmente estamos, depois de quase 2 anos, novamente com a escola aberta, 90 dias. Então isso é... E aí quando eu consegui entregar a nossa escola para a equipe e ela tá linda, eu disse, eu acho que eu vou me dar um presente, vou lá prestigiar os meus amigos que sempre me recebem de forma quase constrangedoramente gentil, de tão queridos. Eu não sei traduzir, é tanto amor e tanto cuidado que eu fiz questão de vir. E tem vezes que basta uma palavra que a vida muda, né? Então, obrigado aos envolvidos. Então, aqueles que são envolvidos sabem quem são. E é isso. O que nós vamos fazer aqui hoje? Primeiro eu vou fazer um compromisso público aqui e um spoiler, ou vários spoilers. Essa palestra, na real, ela faz parte de um curso que dura uns 10 meses. Então nós não vamos ver nem o início do prefácio, do início do começo. Eu trago, para quem já me acompanha, provocações. Vocês já viram a imagem ali atrás. Como estamos na Europa, provavelmente todo mundo sabe o que é isso aqui. Então, se estivesse em outro lugar, se estivesse nos Estados Unidos, provavelmente não sabia. Mas quem não pegou a referência da Caverna de Platão está aqui atrás. Então, tá aí, já está agindo subliminarmente no que nós vamos conversar.
Então, o meu compromisso público é que desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, já há um livro de 150 páginas que vai aumentar umas 9 vezes e tem a pretensão de se tornar, vou usar esse nome com cuidado. Tem que ter cuidado porque eu estou gravando, inclusive. Talvez o primeiro tratado de ética ancestral que se tem notícia. Essa é a pretensão meio megalomaníaca disso que a gente está começando junto aqui. Vocês são cúmplices. Tá? Então, vocês são... A ideia que eu trago para vocês hoje, que está aqui na Caverna de Platão, é entender que nós vivemos de ilusão. Não é? E essa é a realidade é uma ilusão. A incerteza é a única certeza que existe. Para quem pegou a referência da incerteza e da certeza, para quem é nerd como eu sou nerd. Eu estou falando da mecânica quântica de Heisenberg e do princípio da incerteza, que eu estudei, fiz meu mestrado na França, em Poitiers, e estudei Heisenberg para falar sobre gestão e propósito. Então não é uma coisa acho muito normal, assim. Quando eu entendo que a incerteza não é algo que acontece, a incerteza é o sistema, e que a vida é como uma música que está sendo composta a cada instante, e por mais que eu entenda da melodia, das notas, e eu tenho uma inferência do que vai acontecer logo em seguida, se tu está ouvindo Stravinsky, tu não sabe o que vem depois, não é? Tu já vai mudar. Então a vida é assim, eu tenho inferências, eu planejo o futuro e eu talvez feliz, mas doloridamente, entendo que a vida não está nem aí para o nosso planejamento. Todo mundo aqui passou por uma pandemia, alguns passaram por enchentes, espero que poucos tenham passado por perdas de pessoas importantes. Então, quando eu entendo que a incerteza é a regra, não muda nada, porque segue sendo igual. Mas eu tenho a chance, mas eu tenho a chance de incluir a incerteza na equação e trabalhar com isso, como o nosso amigo lá da Universidade de Coimbra, da Escola de Negócios de Coimbra, que fala dos cisnes negros. Foi uma aula fantástica que eu fiz com ele. Sigo em contato, inclusive, com ele, muito legal. Então, e hoje, paradoxalmente ou ironicamente, se é que dá para dizer isso, nós vivemos dentro da caverna de Platão. Vocês conseguem entender ou inferir por que eu estou dizendo que a caverna de Platão é mais real do que jamais foi? Porque qual é a lógica da caverna de Platão? Esse rapaz que está aqui preso, olhando a sombra, ele está vendo um mundo virtual, ou seja, uma projeção do mundo. Abre o teu celular e vê quanto tempo você ficou. Vai lá ver depois quanto tempo você dedicou com o celular aberto. Eu sou um refém também, né? Tomei até uns puxões de orelhas nesse evento para ficar um pouco menos no celular. Com razão. Nós vivemos no mundo virtual. Mais do que nunca. Nós vivemos como se a imagem da realidade fosse a realidade. Lembra que nós estamos falando de ética, tá? Só para contextualizar que essa é uma aula de ética. E eu já vou fazer o vínculo com o que eu estou dizendo. Então, quando eu entendo isso, eu me torno mais compassivo, não só comigo, mas com o mundo à volta. E ser compassivo e pacífico só é virtude se você tem poder. Se você é pacífico e não tem força, isso é ser refém da sua falta de força. E eu não estou falando só de ser forte, eu estou falando de ser físico, emocional, mental, de ter robustez, de ter atitude. Isso tem a ver com ética. Agora não lembro se foi Sócrates ou Aristóteles, acho que foi Aristóteles que falou que nenhum de nós, nenhum cidadão tem o direito de ser amador em termos de, como o professor Cirilo falou, de ser amador
no quesito de cuidado com o próprio corpo, de cuidado com o físico, e infeliz daquele que passa por essa vida sem compreender o que é o máximo da potência dessa máquina maravilhosa que é o teu corpo. Só que lembra que o teu cérebro está no teu corpo, tá? O teu cérebro não está numa jarra, então o cérebro faz parte do corpo, a musculatura se sabe que é órgão cognitivo. Tá, Fernando, mas o que isso tem a ver com ética? Já vou chegar lá. Então, se eu entendo essas facetas do mundo, se eu entendo que existe um mundo virtual, e se eu entendo que mesmo sem o celular e as redes sociais, mesmo tendo saído da caverna, tudo o que eu vejo é uma decodificação neurofísica da realidade. Ou seja, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo uma interpretação neurológica e física de vocês. E cada um de nós enxerga absolutamente diferente. Aí onde está a ética nisso? Qual é a minha tese que eu vou compartilhar com vocês? Procurei. Não existe, por hora, até onde eu pesquisei, nada, e eu estou me arriscando falando sobre isso, que daqui a pouco aparece alguém falando, mas é que a ética é um pulso como se fosse o DNA do universo, que é pré-existente ao tempo, e que é uma manifestação, através do ser humano, daquilo que veio lá do Big Bang. Então, onde que eu estou começando meus estudos de ética, como um nerd que me tornei? Na cosmogonia, do Tantra, do Samkhya e do Yoga, de Shiva e Shakti. Ou seja, se eu entendo que nós somos pó de estrela e que hoje a astrofísica rastreia de que parte do universo que veio o pó da estrela que está aqui, isso é uma coisa muito louca. Como eles fazem, eu não sei. Tá? Eu não sei, não cheguei lá. E eu faço uma manifestação ética de escolhas entre o que é virtude e o que é vício. De onde veio isso? E a pergunta que os cientistas não conseguem responder é onde é que está a origem da consciência? E por que a gente estuda ética, né, Keroga? Por que lá atrás os yamas e niyamas, por que não se aplica? Mas os yamas e niyamas começaram com Patanjali, foi aí eu comecei na minha reflexão. O yamas e niyamas, yoga clássico, o que tem a ver com o que a gente faz? Mas algo clássico não surge clássico, como a dança clássica. Antes tinha dança, assistimos a aula do professor Levose ontem. Onde está a origem disso? Eu fui atrás e achei indícios de yamas e niyamas nos Vedas. Fui um pouquinho mais para trás, estava nas Upanishads. Tá, então se estava nas Upanishads, veio antes. Onde que está isso? Então a ideia maluca, que eu vou botar de alguma forma no papel, vou tentar, é tentar ir lá atrás, nesse pulso da consciência, do verbo, do Big Bang, e vir construindo essa narrativa até chegar na gente. Daí chega nos Vedas, nos Upanishads, nos Vedas, na cultura helênica, pré-socrática, socrática, de Sócrates, de Platão, até Foucault e quem sabe até nos autores hoje. A minha ideia é tentar rastrear esse fio. Por exemplo, quem estudou a verdade? Onde que está a verdade nas mais variadas literaturas? Então entende que vai ser uma coisa meio grande, assim, né? Então eu não estou com pressa. Mas a ideia é aproveitar essa caminhada e tenho certeza que vou ter mais perguntas do que respostas ao final dessa caminhada. Não tenho pretensão nenhuma de trazer respostas para vocês, mas provocar a que nós utilizemos essa máquina fabulosa que é o nosso cérebro para criar um sistema de algo que é muito... Até pode soar estranho nos dias de hoje. Você já deve ter ouvido falar de uma coisa que chama pensamento crítico. Você já ouviu falar sobre isso? Está meio fora de moda, pensamento crítico. Que é, tu ouve uma opinião, tu ouve a outra, tu lê um autor, tu lê outro, e aí tu cria a tua própria opinião sobre as coisas. Vocês sabiam que dá para ter opinião própria sobre as coisas?
Se tu entrar no Facebook, no Instagram, nas coisas, tu vê que é só recorta e cola, né? Então, pensar por si próprio, e por que a gente não consegue pensar por si próprio mais? Isso não é novo. Kant, tem uma máxima kantiana que diz que a gente não tem autonomia e não pensa por si, por preguiça e covardia. Que nós abrimos mão da nossa autonomia e delegamos para terceiro, porque se alguém toma decisão por mim, eu tenho quem botar a culpa. E aí, automaticamente, enquanto infantil que me torno, ou que fico, porque não penso por mim, porque pensar por si, tomar as próprias decisões, ler vorazmente, praticar o De Rose Method, que desperta a tua consciência, vai fazer com que tu não possa mais botar o raio da culpa em ninguém. Tu quer achar o responsável pela tua felicidade, pela tua miséria, vai ali no banheiro e olha no espelho. Não tem, e eu não estou aqui excluindo e minimizando as tiranias. Tem gente tirana. Tem gente tirana, tem gente que nos coloca em situações que nos vitimiza, mas tem aquelas pessoas como o Viktor Frankl, que era um psiquiatra, psicólogo, filósofo, que ficou 4 anos em Auschwitz e saiu de lá e criou a mais robusta filosofia sobre busca de sentido da vida. Dentro de um ambiente absolutamente nefasto, ele achou o entendimento que há algo muito maior do que a gente, que é o significado. Para quem gosta do Senhor dos Anéis, e eu sou apaixonado pelo Tolkien, eu li os livros, eu vi os filmes. Se você não leu, a referência não vai fazer diferença, mas eu vou contar igual. Quando o Frodo e o Samwise Gamgee estão lá, chegando às portas de Mordor com um anel para botar no Mount Doom lá, para acabar com o anel, e o Frodo quer desistir, começa a chorar. Ele diz, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou continuar se esse mundo está desse jeito, como a gente olha? Liga o jornal para ver se tu não fica deprimido. Liga o jornal hoje de noite e vê se tu não vai ficar um pouco deprimido. Vai ficar. Mas por que a gente segue? Porque há coisas, o que o Sam falou para o Frodo? Mr. Frodo, há coisas nessa vida que ainda vale a pena a gente lutar. Há coisas nessa vida que vale a pena nós nos sacrificarmos para deixar o mundo melhor para aqueles que vêm depois. E se nós que somos os paladinos da consciência, os estudiosos da expansão da consciência, que trabalhamos para nos tornar, como diz lá o Edward Cummings, né, num mundo que faz tudo, dia e noite, para te tornar uma pessoa igual a todas as outras, ser nada além de si mesmo nesse mundo é lutar a luta mais poderosa e mais importante da nossa vida. Porque ser quem se é a única coisa que importa. E depois que você torna-te quem tu és, tu tem que descobrir que tornar-se quem se é só faz sentido se tu servir aos outros. Porque tornar-se quem se é para não estar nesse mundo para servir ao mundo à volta, daí tu tá desperdiçando essa existência. Então primeiro torna-te quem tu és e depois descobre para quem que tu serve. Não para que tu serve, mas quem você serve. E essa é a prosperidade que a gente tanto almeja, que está na sabedoria judaica. Ser próspero é tornar o mundo à tua volta um mundo melhor. E eu não saí nem do primeiro slide, tá? Isso aqui é só um guia, tá? Vocês nem se preocupam muito que está aqui na tela, porque como vocês já viram, eu achei que ia começar mais devagar, mas já comecei com o pé no pescoço. Então tem uma imagem para vocês olharem, um clichêzão. O copo está cheio, o copo está vazio, tem um meio cheio, outro meio vazio, e aí? Eu posso dizer que todos estão cheios. Um está cheio de água, outro está cheio de água e ar, e outro está cheio de ar. A gente se acostuma com uns clichês que a gente não pode aceitar mais, é como o raio do limão.
Se a vida te der limões, faz uma limonada. Eu disse, não. Se a vida te der limões, eu disse, não, obrigado, não quero. Por que raios eu tenho que aceitar os limões que a vida me entrega? Eu posso fazer uma torta de limão, posso não aceitar os limões, posso ser mal educado e mandar enfiar o limão na geladeira. Eu posso fazer um monte de coisa com limão, não tem que fazer o raio da limonada. Então por isso que praticar esse método ancestral, acho que quem já está aqui, os que eu conheço, já praticam há um tempo. Já quebraram a ilusão que a prática vai te deixar sempre super, sim, né? Aquele pranayama que te deixa, aquela prática em dupla que todo mundo amou e todo mundo fica assim, Mas se o negócio dá certo, em algum momento tu vai te deparar com a realidade de quem tu é e tu vai ter que encarar aquilo, tu vai ter que encarar quem tu é, o que tu gosta e o que não gosta. E lidar com essa realidade, lidar com a realidade é dura, mas é fantástica também. Depende do que você quer, porque a felicidade é o aprendizado da caminhada. Eu lembro que lá em 1984, meus pais me botaram na aula de piano. E para o menino de 6 anos com TDAH e dislexia, o que aconteceu? Ela me botou, disse as notas, e eu eu fui acertando, e tocava, e ouvia, e fui tocando, fui fazer meu primeiro recital, só fiz um. E aí cheguei sem nada nas mãos, sem partitura. Daí a professora, que dê a tua partitura? Podia trazer. Eu achei que eu ia estar cheating, né? Ia estar colando ali. Não, claro que podia. Não sabia. Mas tu sabe tocar toda? Sim, eu achei que era pra gente decorar e vir tocar. E aí fiz meu único recital da vida sem partitura. E não segui tocando, porque eu não consegui lidar com a frustração da partitura. Aquilo era muito sofrido para mim. Acho que meus pais tinham que ter sido mais duros comigo e ter insistido. Eu tenho essa dor de podia tocar piano hoje, olha. Agora velho, de repente eu tenho que estar no plano, voltar a tocar, mas toquei uma vez. Bom, o que isso tem a ver com a nossa escolha ética, com a perspectiva? Independentemente das contingências nas quais nós estamos inseridos, consciente ou inconscientemente, nós estamos fazendo escolhas. Não, eu posso me colocar numa situação ingrata com meus pais, que me tiraram, ou que, mas eu não tinha consciência, eu podia ter escolhido, com 6 anos a gente não sabe nada, realmente não sabe nada. Mas eu podia ter tido uma atitude diferente, eu podia ter insistido, podia ter mostrado o mesmo aguerrimento que mostrei nas artes marciais, que me tornei faixa preta em 2. Só que se eu não compreendo hoje, faço as pazes com esse processo, eu posso me colocar lá atrás, com 6 anos, como vítima daquelas circunstâncias. Mais uma vez, eu não elimino, eu não tiro a tirania do mundo. Agora, frente às tiranias e às opressões, nós também temos a obrigação de nos insurgirmos frente a elas. É uma obrigação que a gente tem. Num mundo onde eu observo tanta falta de diálogo, a perda da capacidade de conversar com as pessoas que pensam diferente da gente. É só ver o que está acontecendo. Você, a minha opinião, precisa desenvolver a habilidade profunda de dialogar com as pessoas que você não suporta, porque senão o mundo acaba onde está. Não é mais opcional, porque o que vem depois que recolhem os nossos diplomatas é a violência. Então até em país inimigo tu tem que ter diplomata. Então só que essa desenvoltura passa pela gente, passa pela relação que nós temos. Porque se eu entender a próxima imagem, qual delas é verdadeira? Também outro clichê, que eu já trago aqui, clichêzão, Tudo é verdade.
Então as pessoas, elas não brigam. Vou refrasear. As pessoas razoavelmente honestas não brigam se acham que estão erradas. Tem gente que briga achando que está errado, porque é mau caráter. Mas se nós temos um caráter ok, assim, né, essa neurosezinha básica do dia a dia, nossa, aqui, se eu me dou conta que eu estou errado, eu vou ser, desculpa, me equivoquei. Pronto, próximo assunto, vamos trabalhar. Agora, se eu acho que eu estou certo, e eu penso uma coisa, a Ana acha que ela está certa, ela pensa outra, vai dar problema. Dois cabeçudos, vão brigar. Então, as brigas, os desentendimentos, né, essa polarização, que até um ponto a polarização não é ruim, porque é uma tensão que pode levar a uma coisa nova, mas os extremos fazem que a gente perda a capacidade de eu encontro de um futuro melhor. E eu perco a perspectiva de que do outro lado tem alguém tão aguerrido e tem certeza que o outro... Ele tem certeza que está certo, eu tenho certeza que está certo. Por isso a gente está brigando. Por isso que existe advogado, né? Senão não precisava de advogado, né, Duque? Advogado, juiz, por quê? Porque a gente terceirizou a decisão do certo e errado para o Estado. Não sei se a gente acertou, mas... não sei. Por isso que eu não sou mais advogado. Então, como que eu entendo essa ética ancestral? Que é básica aqui do nosso estudo, são os yamas e niyamas. Ela é a pedra fundamental do autoconhecimento. Tem uma passagem lá do Star Wars, só referência nerd, né? Star Wars, que o filme 1, tá? Que é quando o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi descobrem lá o Anakin Skywalker, que é o predestinado a trazer o balance to the Force. E os dois levam o Anakin para o mestre Yoda. Yoga. Não é coincidência. O que o mestre Yoda fala? E aí eu vou responder a pergunta também da Ana de ontem, da Queiroga. Ele fala, too old he is. E ele tinha 6 anos de idade, ele disse que o Anakin era velho para começar no caminho do discernimento, tinha que ter começado antes. Porque não adianta nós não construirmos uma cultura virtuosa. Você é professor, trabalha na universidade, a pessoa já veio com todos os vícios da vida, tu não sabe de onde é que veio. Então, onde a gente começa a ensinar o virtuosismo, os yamas e niyamas? Isso tem que estar lá no início da criação, né? Na cultura daquele lugar, senão fica muito complicado. E aí tu precisa de várias gerações acertando para conseguir mudar as coisas para o bem. É muito difícil. Agora, dá tempo. Essa é a boa notícia para nós. Que nós temos a possibilidade de, nessa encadernação, facilitando a vida da tradutora, nesse sistema humano que a gente está, de acelerar, como disse o professor Eduardo Cirilo, de 1 milhão de anos em uma década. 1 milhão de anos em uma década é muito rápido. Você sabe, eu não ouvi o mestre Rose falando isso, mas como que eu leio 1 milhão de anos em uma década? Digamos que você precisa de 10 anos para meditar, para chegar no estágio de meditação, se tornar yogin, não a graduação yogin que é um meditante. Seria o que a nossa espécie levaria para se tornar meditantes de forma coletiva. Daqui 1 milhão de anos talvez seja. Pelos dados, a gente vai, na real, regredir, mas isso é outra coisa. Mais 20 anos, ou seja, uns 30 anos, que é o que a gente espera para chegar no Samadhi, se chegar, são 3 milhões de anos. Então, em tese, seria o que, no ritmo da evolução da espécie, nós chegaríamos nesse estado civilizatório do Samadhi, precisaríamos 3 milhões de anos. Esse é o cálculo que eu faço para dar sentido a 1 milhão de anos em uma década. Mas olha que notícia boa. Você pode saltar do estado racional para o estado de Samadhi em 30, 40 anos. O que levaria a humanidade para chegar a 3 milhões, 4 milhões de anos. No mínimo uma conta interessante, né?
Então, mas ela é uma pedra fundamental porque ela não está na parte técnica, mas a ética é o comportamento que faz com que a técnica funcione. Como assim? Se eu decidir eticamente me tornar uma pessoa disciplinada, a técnica vai funcionar. Se eu não tiver tapas, o pranayama não funciona. Se eu não tiver swadhyaya, eu não compreendo. E o tapas é o amálgama que faz com que todo o código de ética e todas as técnicas funcionem. Nada do que a gente faz vai funcionar se eu não tiver tapas. Nada. A disciplina é quase desleal com a concorrência, porque se você é disciplinado, no longo prazo você não perde para ninguém. Como se fosse grande coisa você não perder para ninguém, porque o que importa é a gente ganhar da gente mesmo, não é ganhar dos outros, porque esse é o jogo. Mas se eu não for disciplinado, a gente pode estar se divertindo, pode estar curtindo, e isso já pode ser super excelente. Agora, se eu não for disciplinado, quanto tempo vai levar para tocar um Rachmaninoff? Nunca. Nunca. Isso vale para tudo. Não vai ser faixa preta, não vai ser instrutor, não vai ser bom marido, não vai ser boa mulher, não vai ser bom amigo, porque custa. Essa vida extraordinária que a gente busca, ela é uma... Saber quem se é uma realização psicológica rara e extremamente difícil. E é isso que eu encontrei nesse trabalho ancestral que a gente faz. No The Rose Method, no yoga, nos yamas e niyamas. É uma possibilidade de não precisar da próxima vida para chegar lá. Se tiver, aí não vou lembrar mesmo, mas se tiver, que aproveite. Né? Então, esse estado que a gente busca, vou passar um pouquinho mais rápido. E eu disse, ó, não, eu cheguei, isso é a introdução da parte 1. Tá? Não se preocupem muito com isso aqui. Tá? Então, essas técnicas vivenciais e os valores encarnados em princípios de conduta dessa cultura milenar atravessam mais de 5.000 anos, não por acaso, mas porque foram e ainda são fundamentais na formação do ser humano. Nada dura 5.000 anos se não tiver efetividade, se não funcionar. Assim como a cultura grega sobrevive em nós até hoje, os romanos subjugaram os gregos, mas admiravam os gregos profundamente, tanto que de guerreiros passaram a ser guerreiros filósofos, porque assumiram e começaram a estudar grego, começaram a estudar as escrituras e começaram a competir para ver quem sabia mais de filosofia. Virou a República Romana, o Império Romano, e aí nos mentem que ele caiu lá em 400 e pouco, né, a queda de Roma. Roma caiu, mas o Império Romano não caiu, ele viveu até Constantinopla, 1453, é isso? Quando caiu Constantinopla, o Império Romano terminou? Não, ele virou o Vaticano. O Sacro Império Romano está aí até hoje, está lá, Roma vive, é o Vaticano. Então a cultura, o Sacro Império Romano não caiu. E todos nós, de alguma forma, somos filhos do Império Romano. E por outro lado, em paralelo, somos descendentes de Shiva, uma criatura que nasceu e viveu e morreu na Índia Antiga há mais de 5.000 anos e que nós nos sentamos todos os dias e repetimos o gesto que ele fazia. Olha o poder que tem uma cultura poderosa. E a importância, e não é à toa que a gente está num momento aí tenso culturalmente no mundo, de cuidado com a cultura. A gente sabe, e Platão falava sobre a música, eu acho muito interessante isso. Tome cuidado com o que os governos alimentam musicalmente os seus súditos. Porque a música, ela transforma, porque aquela vibração, né?
vai dizer que tu vai evoluir ouvindo funk ou música clássica, né? Não precisa ter 3 neurônios para saber que funk não evolui, né? Na real, se tu ouvir muito funk, tu emborrece. Vai ficar burro. E o pior, se tocar no rádio, tu não consegue parar de ouvir aqui, porque é um inferno aquela música. Senta, né? Pelo amor de Deus, horrível aquilo. Então a gente tem que ter atenção à cultura e o que a gente faz, a música, os filmes, a forma que a gente conduz, a língua portuguesa, a francesa, a germânica, o cuidado com a erudição das coisas. As pessoas acham que isso é trivial, que isso é bobo. Isso é preciosíssimo. E isso é ética. Porque como eu trato uma coisa, eu trato todas as coisas, gente. Só que dentro da nossa cultura, a gente precisa ter essa clareza. Que o que a gente está buscando é uma meta. A gente busca o Samadhi. Que é um estado de mega lucidez, de hiperconsciência, uma mega lucidez que só o yoga proporciona. E eu não vou atingir esse estado se eu não tiver uma conduta ética. Porque a ética ela tem a ver com o poder. Não o poder sobre o outro, mas o poder sobre mim. E poder e clareza me traz discernimento sobre as coisas da vida. E escolher o que é bom, o que é mal, o que é certo e errado. E transcender isso e escolher o que nos evolui. Porque certo e errado ainda está nessa binariedade. Nós queremos não estar certos ou errados, nós queremos ser sábios. Essa é a diferença do sábio para os demais. Lá do nosso clichê do copo, o copo está vazio, meio cheio, outro está meio vazio. O sábio vai dizer, os copos são diferentes. 10 minutos. Vai embora. Brincadeira, porque eu já faço essa piada sempre, né? Então, e aí para vocês levarem um pensamento, um sistema muito simples e concreto de como eu utilizo a ética no dia a dia, porque a gente acha que ética é uma coisa teórica. Não existe ética teórica, não existe. Ética por excelência, por DNA, ética é a parte prática da filosofia. Ética é o como me conduzo. Eu posso estudar ética, mas ética ela é praticada. E ela só é praticada no âmbito do... Mais um? Poder. Se eu não tenho poder, o que é o poder? Sou poderoso? Não. Se eu não tenho poder, se eu não entendo que eu tenho o poder de saber, de fazer, eu não tenho dilema ético. Foi aí que nós fomos expulsos do paraíso. Entende isso? Nós nascemos, segundo a criação, para ter a nossa familhinha, para namorar, as frutinhas estavam ao alcance, eu ia lá, pegava a maçã não, né? Pegava um pêssego, pegava as outras frutas, comia romã, e aquela era a vida do paraíso, que no meu entendimento é a vida uterina. Tudo tá bom, tudo tá ótimo, não preciso fazer nada, mas um dia, e só tinha uma regra, família primordial tinha uma regra só. Vocês podem usufruir do Jardim do Éden e consumir de tudo que isso te oferece, só não pode, só tem uma regra. Você não pode morder fruto da árvore do discernimento, do bem e do mal. O que nós fizemos? Corrompemos a única regra. Então, o ser humano ele é subversivo por natureza, só que essa subversão nos coloca num caminho para o retorno a essa autenticidade infantil, que é a jornada do herói, né? Tu recebe o chamado, tu vai para a aventura, tu cai, enfrenta os monstros, quase desiste, e aí tu volta renascido com a fênix e se transforma e volta para casa. Só que tu volta transformado. E isso é uma escolha ética. E eu tenho essa possibilidade todos os dias com 3 perguntas. E são essas. O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo.
o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Eu deixei o meu microfone na lapela do Telmo, se ele está falando vai aparecer na minha gravação, agora que eu me dei conta. Pode ser, depois eu vejo. Eu deixei o meu microfone contigo. Tá aqui? Ah, tá. Imagina o Telmo tá falando com alguém e tá aparecendo na gravação. Bom, voltamos aqui. O que eu quero, que eu posso, que eu devo. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. Nem tudo que eu devo eu quero. E aí eu tô nesse ciclo e eu preciso avaliar. E tem vezes que eu preciso corromper essa regra por civilidade. Não sei se vocês já leram um autor que eu acho fantástico, que chama Newton Bonder. Escreveu um livro transformador para mim, chamado A Alma Imoral. Tá traduzido em todas as línguas. A Alma Imoral. Ele diz que, por vezes, a única forma de nos salvarmos é traindo. É traindo. É transgredindo. E como é que eu transgrido? Mas então eu estou alinhado, o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo. Mas daí alguém brigou comigo, o que eu quero é jogar a pessoa pela janela. O que você faz? Joga? Não joga. Você vai ser incongruente, porque eu quero que tudo esteja alinhado. Mas por vezes eu tenho que trair o que eu quero, em busca daquilo que eu devo fazer. E isso é uma escolha dentro do nosso pacto civilizatório. De conviver com as pessoas. A gente tem uma responsabilidade com as pessoas à nossa volta. Claro que a gente quer crescer a ponto de não sentir aquela raiva que eu sinto, eventualmente, ou muito, depende da pessoa. Então, por vezes, imagina, vai lá na tradição judaica, que tinha lá que todos os filhos de judeus eram judeus. E aí eles foram dominados pelos romanos lá na Judéia, e como acontece nas guerras, aqueles horrores, as mulheres começaram a ter filhos que eram filhos de romanos. Eles traíram a regra sagrada e transformaram a regra em que filho de ventre judeu é judeu. Eles trocaram a regra para manter a sua civilização. Então, por vezes, entender que ética não é seguir cegamente, mas é ter o discernimento em que momento eu posso, inclusive, quebrar as próprias regras. Porque tem uma máxima que nos ensinaram, que é que toda regra tem exceção. Todo mundo já ouviu? Toda regra tem exceção. Vamos lá. Então, toda regra tem exceção. Essa é a frase. Mas se isso é uma regra, esta regra também tem exceção. Portanto, nem toda regra tem exceção. E aí, como é que eu lido com isso? Esse é o princípio da incerteza do Heisenberg por excelência. Ou é o gato do Schrödinger, que eu posso estar certo e estar errado, e as duas coisas estão certas ao mesmo tempo. Que é aquela realidade anterior lá. Era uma imagem quadrada, uma imagem redonda e as duas estavam certas, porque são perspectivas diferentes. E o que o Heisenberg nos ensina? Que quanto mais foco eu coloco em uma grandeza, menos perspectiva eu tenho da outra. Então eu nunca vou saber as duas coisas na sua perfectibilidade ao mesmo tempo. E isso me traz compaixão, porque eu entendo que se alguém que gosta de mim brigou comigo ou se desentendeu, provavelmente vai ser por uma perspectiva distinta. Isso vai me dar mais força para a gente sentar e conversar. Eu estou apontando ali para ele só metaforicamente, tá? Tá tudo bem com a gente. E daqui a pouco, tem alguma coisa ali. Não tem nada. Não, é só porque a gente se olhou e aí eu falei para ele lá. Tá? Então, tem o quê? 2 minutos? 3 minutos. Tá? Então, para que eu entenda a busca ética, dessa ética ancestral, ela está conectada com o yoga ancestral, com o The Rose Method, como algo fundamentalmente prático, ou seja, tem que ter relevância prática. Senão não é ética. Senão é só elucubração. Isso é o karma, né? É a flecha na aljava. Eu tenho o poder, eu tenho a flecha. No momento que eu tenho a minha flecha, eu já tenho o potencial ético. Se eu não tenho flecha, aquilo não existe.
Então, a partir do momento que eu tenho a potência, que é a flecha e o arco, a partir daí eu posso tomar decisões éticas que vão impactar ou antiéticas que vão impactar o mundo à volta. Então, se não tiver prática, não adianta. Então, a base filosófica, essa base filosófica é essencial, mas o nosso foco aqui, e quando eu falo base filosófica, é esse pensamento, é o elocubrar, é o teorizar, mas isso tem que estar a serviço da aplicação real, no dia a dia. Quem sabe um dia consigamos viver exclusivamente de intuição, mas até lá a gente precisa refletir, a gente precisa usar esse nosso cérebro e perceber que há coisas distintas, pelo menos desconfiar. Eu vou fazer 50 anos daqui a 2 anos, estou com 48. Com 48 eu criei várias certezas absolutas, que é um problema. Mas eu tenho uma que é a conexão com o axioma número 1 do método, que eu não acredite. Então eu tenho uma certeza absoluta que vem antes de todas as outras, que é a certeza absoluta de que eu posso estar absolutamente errado em tudo. Isso garante que eu fique humilde frente à realidade. E a gente precisa disso. E de vez em quando a gente tem que rever as nossas convicções, nem que seja para reforçá-las. Coloca as tuas convicções na cadeira quente. Vê se elas resistem. Pensa aí do que você faz hoje, do que você acredita hoje, o que vai estar valendo daqui a 10 anos? O que resistirá a um hecatoma nuclear, além das baratas? Então, é importante que a gente compreenda e que a gente parta de uma premissa de expandir a consciência, que expandindo a consciência nós percebemos nós mesmos com esse alinhamento e uma ordem profunda. Tem um erro, viu? A dislexia aparece, né? Eu errei o slide. Mas quando eu expando a minha consciência, eu me conecto com o mundo à minha volta. E aqui eu acho que eu já vou fechando. Então o autoconhecimento, ele desenvolve o nosso discernimento sobre justiça, amplia a sabedoria e a nossa cultura em um sentido amplo. Porque é como se eu aumentasse a potência da minha antena de captação. Então se eu tenho uma potência de captação curta, eu acho que a realidade que existe é essa aqui. Só que aquela pessoa que acha que tudo o que vê é o que existe, ela é cega. A pessoa que entende que existe muito mais além do que ela vê, já começou a ver. Então, na caverna de Platão, quando eu me dou conta que existe um mundo do lado de fora, eu já comecei a enxergar. Só que se eu passei anos da minha vida na escuridão, eu preciso adaptar a minha visão. Se eu sair muito rápido para a luz, eu vou ficar cego. Então, por isso que o Ashtanga Sadhana, lá no sistema avançado de desenvolvimento, está lá a prática de iniciantes e o Ashtanga Sadhana. Vocês lembram da resposta do curso básico? Para que serve o Ashtanga Sadhana? Reforço da estrutura biológica para suportarmos o forte impulso evolutivo que acontece nas fases finais. Isso é o que faz o Ashtanga Sadhana. Expande a nossa consciência, sim, mas fundamentalmente prepara a nossa consciência para a lucidez. E eu não falo palavrão, tá? Quando eu estou em Portugal eu falo um pouco mais, porque aqui, tá? Porque aqui eles falam foda-se caralho, e aí de vez em quando eu falo, me pego falando sem querer, de brincadeira. E aí eu me perdi o que eu estava falando, que eu vi o Thelma que terminou, o que eu falei antes disso? Prepara, exatamente. Então, o Ashtanga Sadhana nos prepara para conseguirmos suportar a consciência, por quê? Porque a lucidez é foda, minha filha. A lucidez é foda. É foda. Lucidez é um saco. É um saco a gente enxergar as coisas. É difícil, é dolorido, é apertado. Então não há alternativa a nós, eticamente, a ser fortes e termos responsabilidade. Ser ético é assumir responsabilidade por si, pelos outros e pelo mundo. E aí eu termino com uma frase muito poética do tio do Homem-Aranha, que é: com grande poder vem grande responsabilidade.
Então, a nós que somos uns entusiastas do poder sobre nós mesmos, tenha muita responsabilidade com o poder que te traz. Gente, foi um prazer. Muito obrigado.